falha a memória, edição 178. Infelizmente hoje não, felizmente ou felizmente, né? Ele está ausente por uma boa causa a trabalho, né? Nosso amigo Vitor está numa convenção no Arizona, então hoje não vamos poder contar com a sua presença. A Nora tá de férias ainda, já tô achando que tá demorando muito. Vou falar com a Almeida lá do RH, que o fluxo de fotos caiu sensivelmente. Então tem uma chance boa de ter desconto em folha. O Vitor não, o Vitor já avisou com antecedência, o Almeida já controla tudo direitinho. Mas vamos lá. Bom, eu não tenho como começar que não seja pelo Filho da Terra, né? A gente ainda segue aí no rescaldo desse primeiro momento dessa tragédia terrível lá do Rio Grande do Sul. E você comentava comigo, Márcio, que a sua irmã estava comentando, né, a rotina dela e que eu acho que a gente consegue ter aí uma dimensão do que as pessoas estão passando por lá, né? É, eu acho que agora nós já estamos no rescaldo, né? Está começando a coisa, a, enfim, e aquela parte nojenta, já, o pessoal já extrapolou todo o direito de pedir voto, fazer isso tudo, eu já nem vou tocar nesse assunto, mas só para ter uma ideia, né? Eu tenho meus irmãos, sobrinhos, parentes, ex-colegas de colégio, faculdade, tem um monte de gente que eu tenho contato ainda lá no sul, né? E só para ter uma ideia, que graças a Deus nenhum deles foi afetado assim diretamente, ninguém perdeu casa, ninguém teve que sair de casa. Mas para ter uma ideia de como é que está o sufoco para todo mundo, eu falei com a minha irmã ontem e ela me falou, olha, hoje eu tive um dia de luxo aqui. Um dia de luxo, como é que foi? Zé, 24 horas com água, luz e internet. Então, quer dizer, até para quem não levou a porrada diretamente, não perdeu nada assim, pô, é complicado, né? A gente volta e meia tem uns problemas, passa dois dias sem energia elétrica, acontece aqui em Niterói, já aconteceu. Pô, é um sufoco desgraçado. Aí imagina, quer dizer, que eles estão há quase um mês com essa história, né? Mas parece que agora a coisa está indo. Então, acho que nem vale muito a pena se estender mais nisso, que enfim, não sei. Eu, da minha parte, fico por esse registro mesmo. E você achará alguma coisa para acrescentar aí do que a gente tem visto nessa tragédia terrível aí? É um pouco na linha do que do que o Márcio falou. Eu acho que as águas estão baixando, né? E está e tá aparecendo o que é o Estado brasileiro, que a gente está acostumado, né? Quer dizer, não, se fez muito oba-oba no início, né? Isso que o Márcio comentou, e muita politicagem dos dois lados, né? Sim, ninguém. Fake news, não Sim. fake news. Mas agora com as águas baixando, e que de fato você vai precisar ter um esforço de reconstrução, né? Não é só de salvamento, a gente vai ver a dureza que é o Estado brasileiro, sem planejamento, tudo feito na base da gambiarra. Isso vai ser, enfim, nós não estamos lá, mas a gente conhece, né? A gente sabe como é que essas coisas funcionam. E a gente já começa a ter os primeiros relatos, bateção de cabeça, enfim. Ainda mais com o nível de dirigentes políticos que a gente tem envolvido nessa história, né? Não preciso dizer mais nada. Não só na qualidade dos dirigentes, mas na sua falta de escrúpulos, né? Então, assim, o que a gente viu até agora, como a gente mais ou menos imaginava, era a primeira etapa da tragédia, que é o acontecimento propriamente dito, mas tem um caminho longo a ser percorrido, que é a questão da reconstrução. Eu tô com o Márcio, né? Realmente é difícil até comentar um pouco mais aí dessa nojeira, dessa exploração que a gente viu, e o Xará falou bem, não é exclusividade de um lado, né? De todas as formas, e tem as tragédias subsequentes, né? Aqueles que inescrupulosamente propagam fake news, como aqueles que inescrupulosamente querem se aproveitar disso para tentar cercear o direito de liberdade de expressão. Eu tomei a liberdade de compartilhar aqui na tela, acho que vocês estão vendo aí, né? Um, eu tenho dois amigos que são lá de Eldorado, a cidade sofreu muito. Então, eu tomo a liberdade aqui de compartilhar.
O Thiago e a Daniela moram por lá e realmente a cidade sofreu demais, né? Então eu tomo aqui a liberdade de compartilhar também uma iniciativa muito séria de reconstrução da cidade, né? Assina embaixo aqui, põe a mão no fogo. Gente muito séria que está envolvida nesse processo. Isso que eu estou mostrando na tela é só parte de um projeto muito maior, mais detalhado. Então, acho que valeria a pena aí para quem quiser ajudar, né? E essa ajuda, a gente ainda está no começo. E pode ser também com doações, né? Estão precisando muito de roupa, água potável, malas, bolsas, né? Eu acho que o momento agora é assim, ainda que numa fração mínima, qualquer ajuda é muito bem-vinda e se todo mundo ajudar, essa tragédia tão grande aí que assolou os nossos irmãos do Sul vai ser superada com um pouco mais de facilidade, né? Porque realmente eles estão precisando desse carinho nosso, desse afago, porque é terrível. Eu tive em Porto Alegre, acho que uns 10 dias no máximo, antes de acontecer isso. E um dos nossos assessores me mandou uma foto do local em que eu havia visitado. E é uma sensação assim indescritível imaginar que aquele lugar que eu visitei estava totalmente tomado, destruído pelas águas. Então ainda vai ter um tempo que vão ter que reconstruir. Nossa, é difícil até imaginar, né? E bom, mas não nos bastasse uma tragédia como essa, né? Nós temos uma tragédia contínua, 24 horas por dia de plantão instalada, né, no Planalto Central, comandando o país, que é o nosso presidente Lula. E eu queria, assim, eu juro por Deus, gente, eu queria que a gente pudesse, assim, estar comentando outras coisas, sabe? Mas, assim, e aí, Xará, graças a Deus que teve o acidente da Boeing? Eu, não- eu vi isso aí muito no passando, eu não peguei todo o contexto. Mas ele estava falando que a gente consegue vender coisas, né? A Embraer, Vende, enfim, vende até o que não e que a tem. Boeing iria comprar a Embraer, acabou desistindo, graças a Deus que aconteceu o acidente. Enfim, ele é o Lula, né? É inimputável. Não tem nada que ele diga que realmente nos espante e seja objeto de. Se ele tivesse 10% do que cada fala do Bolsonaro tinha de escrutínio da Globo News, eu acho que o impeachment já estava encaminhado. É, e você viu essa fala do Lula, Xará, que ele, inclusive, Márcio, que é um semi-xará, né? Márcio, né? Nós somos da geração Márcio, Marcelo é um semi-xará. E aí, meu semi-xará, você viu essa fala e que inclusive ele dizia assim, a gente hoje fala que vende até o que não tem e tal. É o mesmo Macunaíma de sempre, né? É, não esqueceu nunca que antes da eleição, o Lula deixou escapar que ainda bem que teve a Covid, lembra disso? Ele falou isso. Mas eu concordo com o Marcelo, com os Marcelos aqui, que estamos em parceria, né? O Lula, tem um amigo meu que dizia que o Lula é de Teflon, né? Nada gruda nele, né? Então ele fala qualquer coisa e não. Agora, só que agora, como ele está talvez mais exposto, toda hora ele tem que falar, e eu tenho a impressão que ele está tendo uma decadência física, a minha impressão assim que ele já não, ele era mais, já foi mais brilhante que é hoje, né? Enfim, para tentar levar numa boa, né? Eu não sei se vocês são desse tempo, né? Mas no tempo, acho que foi anterior à TV Pirata, tinha um humorístico, acho que era Vivo ou Gordo ainda, que era só do Jô Soares, e tinha um Uhum, personagem do Paulo Silvino que era engraçadíssimo, né? Que provavelmente vocês não. Que era um sujeito que tinha um encosto, né? Ele tinha um obsessor do lado, como se fosse um espírito maligno. Então ele estava na festa lá da empresa, ele começava a cantar a mulher do chefe, coisa e tal, né? E aí o cara olhava, "Mas o que que você falou?" Aí ele olhava e dizia, sobe Midnight, sobe. Midnight era o caboclo, né? O obsessor dele. Puta. Então, o Lula, eu acho que ele está com Midnight, entende? O Midnight, ele está indo bem, de repente ele fala uma merda sem tamanho. Cada vez que eu ouço essas coisas do Lula, eu me lembro do Paulo Silva. Sobe Midnight, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Mas Ô, é ô a situação. Márcio,
Que lembrança sensacional, porque o Paulo Silvino era engraçadíssimo. Não, ele era bom demais. Ele era... Aliás, um cara que, assim, é, eu sempre costumo dizer para quem me conhece que nada me define mais do que a minha condição de pai. Eu não sou nada antes de ser pai. Tudo que eu É sou, verdade. das É tantas verdade. coisas que eu sou, a primeira coisa que eu sou é ser pai. E o Paulo Silvino, né, o filho dele, Flávio Silvino, sofreu um acidente e ele se Isso. revelou um pai espetacular. Quantas vezes eu assistindo depoimentos dele em relação ao filho, né, acompanhando ali tão presentemente a recuperação do filho, pois esse cara me levou, uma grande ironia, ele que arrancou muitas gargalhadas de mim, né? Pô, você não deixa nem eu molhar o bico e tal, né? É. Dos tantos jargões que ele tinha, ele também me arrancou algumas lágrimas com a postura de pai. Mas se é para falar do Lula e é para recuperar um personagem, eu recupero aquele do Jô, né, que entrava em coma, né? E aí acordava do coma e tava tudo igual, né? Mesmo depois de um tempo. Então hoje, se eu acordasse do coma, eu ia falar assim: o quê? O Zé Dirceu foi. Tiraram as acusações dele, do Marcelo Odebrecht também, deixa o tubo, né? Tira o tubo. Tira, Aquele, Tira o tubo, o tira o é, tubo, tira, tira o tira, tubo. procurador, tira tira o o tubo, tubo, tira o tira o tubo, tira tubo, o tira tubo. o tubo, né? E é isso. Então, assim, o Lula realmente, cara, assim, eu fico. Eu não fico pasmo das coisas que o Lula fala, porque da onde a gente menos espera é que não vem nada mesmo, né? Então, assim, quem não é inocente, quem tem um pouco mais de malícia, de experiência, no nosso caso aqui, né? Todos under 15, né? É, o Lula não me espanta. O que me espanta é a disfarçatez dessa gente que perdeu, parece que toda e qualquer capacidade crítica e de vergonha, de falar assim: olha, é uma gafe inaceitável. Um presidente da República celebrar um acidente, né, onde vidas foram perdidas por conta de que aquilo supostamente teria impedido da Embraer de ser. Cara, é surreal. E aí eu acho que denota assim. Nós todos, e especialmente hoje em dia, por conta das redes sociais, mas ainda mais um presidente da República, né, a gente deveria, assim, eu fico pensando, esse cara não tem um mecanismo qualquer, porque veja só, as grosserias que o Bolsonaro, não, não tô defendendo não, porque eu acho que o Bolsonaro nunca esteve à altura da liturgia do cargo, né? Ninguém é presidente, presidente se está, a presidência da República é uma instituição. Mas todas as vezes que o Bolsonaro, com aquela verborragia dele, agiu abaixo do que a liturgia mínima espera, ele estava esbravejando, falando, pô, morreu gente. Ele poderia responder, pô, eu lamento muito que essas pessoas morreram, mas com a grosseria dele, ele falou, pô, eu não sou coveiro, né? Mas era sempre um estouro, era sempre uma explosão, era sempre. Agora o Lula, ele fala quase que como se vangloriando, e aí ele não tem limite nenhum para essa pretensa onipotência dele, né? É uma coisa assustadora, mas é o Lula. Nunca foi diferente disso e nunca vai ser. Ainda que tenha uma turminha do mercado financeiro, né, ô Xará, que parece que esperava uma coisa diferente do Lula, eu não consigo entender isso, né? Você pega um piromaníaco, você dá um galão de gasolina, um isqueiro e fala pro cara, ó, não acende essa merda aí, hein? Né? Vamos, Pô, vamos com responsabilidade. Seja pragmático. é, não, né? Ai, agora eu tô com medo. Ai, agora eu desisti. Ah, porra. Enfim, não quero fechar portas, mas vamos pra lá. Mas assim, o que me assusta realmente, cara, é realmente essa Ninguém está nos passada. assistindo aqui. É, exatamente. A Faria Lima não nos Não as assiste. assiste, é isso aí, só aquela meia dúzia, mas vai que alguém conta, né? Eu só vai saber. Mas assim, é assustador a quantidade de pano que esse pessoal tem que ter para esse tipo de declaração. Mas enfim, vamos lá. Semana passada a gente discutiu aqui o que já parecia se avizinhar e que se concretizou, que foi a absolvição do Moro. E ali eu estou emendando aqui porque naquela primeira ocasião a gente discutia se aquilo seria ou não uma derrota do pessoal do Lula. Bom, o fato é que por 7-0, talvez até para algumas pessoas surpreendentemente, numa primeira análise, o Moro foi absolvido e segue com seu mandato. É, Semi-Xará Márcio, o Moro foi absolvido porque ele é tão morno, tão morno, tão morno, que ele é tipo café com leite, não conta, não fede nem cheira? Ou você acha que tem algum outro motivo aí? Porque cá para nós, a luz da lei pouco importa, né? O que importa é o interesse político que está envolvido.
o triste nessa história toda é isso, né? Que você tem um julgamento que você sabe que é político, você, quer dizer, se julga não à luz da lei, mas à luz da. Eu até hoje eu vi, me impressionou, porque o Alexandre Moraes votou contra a cassação do Moro, né? E é teoria conspiratória minha, pode ser que seja, né? Mas no mesmo dia que saiu a não cassação do Moro, saiu lá o perdão para o Odebrecht, o perdão para o Zé Dirceu, ou seja, acabaram com a Lava Jato, porque qual foi a maior plataforma do Sérgio Moro? Foi a Lava Jato. E a Lava Jato morreu. Verdade é, agora terminou de ser enterrada, esquartejaram, queimaram e jogaram só nas cinzas, né? Então, agora, o Moro foi isso, né? Eu acho que seria um erro do Lula, né? Forçar a barra para caçarem ele, E pelo porque amor de Deus, ninguém aqui está insinuando que o Lula não, de forma controla alguma, a nossa Suprema não, de Corte. forma alguma. Ninguém, pelo Mas eu amor de digo Deus, assim, né? eu tenho a impressão que ele não se esforçou mais para isso, porque estou tentando interpretar. Primeiro, ele sabe que ele já não está tão forte, o Lula. Cada vez ele está mais fraco, né? Então, é, já que ninguém está ouvindo, né? Ele falou que ia foder com o Moro, mas acho que na hora ele broxou, tá? Foi, eu interpreto isso como uma broxada, né? Na hora da EH ele broxou. Você disse, não, espera um pouquinho, né? Não vale a pena isso aqui, porque ele poderia criar mais um mártir contra ele. Então ele disse, não, Sérgio Moro está lá, vai ter o mandato dele, segue o jogo, mas é mais. O Moro tropeçou demais, o Moro cometeu erros. Aquela dele aceitar o ministério do Bolsonaro para ser. Er- Foi Errou na muito entrada e na ingênuo. saída, né? Não, foi. Vamos dizer que foi uma ingenuidade, para não dizer que foi uma estupidez, né? Porque, primeiro, acreditar que o Bolsonaro era um cara, né, honesto, decente, coisa e tal. E ele deu voz a toda a teoria conspiratória de que ele prejudicou o Lula, pro Lula, quer dizer, ele deu, foi um erro de interpretação absurdo e aí realmente ele, porque no auge da Lava Jato, ele era um candidato sério à presidência da República, seríssimo, né? Ele era o Sim. herói do Brasil. Já que estamos em dia de recordação, ele era o Kid Vinil, lembra do Kid Vinil? Porra, O herói do Brasil, eu sou Grupo boy. Magazine, eu sou bom. É isso aí. Então, ele era o herói do Brasil, ele disputava com o Kid Vinil lá, mas de É, herói ele é, caiu ah, muito. E agora eu acho que, mesmo essa não cassação dele, não é segunda, não, segunda linha, digamos assim, não é a manchete mais, né? É ali é. por meio. O Moro me lembra o Al Pacino lá no filme que ele faz o papel do diabo, né? A vaidade é o meu pecado predileto, né? Advogado do diabo. E aí, Xará, o que que você achou? Foi uma derrota do Lula? Ele deixou correr frouxo? Broxou ou não quis? Como que eu poderia? Deixa eu pensar aqui. Mas, Broxou ou não quis prosseguir com o coito? eu acho que a segunda hipótese. Foi coito Não sei, interrompido? ele ficou interrompido. Na verdade, assim, o Moro foi domesticado, né? Claramente, foi lá beijar a mão do Gilmar Mendes, Nossa, meu Deus. é, foi lá cumprimentar o Flávio Dino. Então, assim, ficou inofensivo, né? Ele, como político, é um bom juiz. Não tem, né, as pessoas nascem para ser político, ele não nasceu para ser político, né? Se meteu, e eu acho que o grande erro dele, sem dúvida nenhuma, foi ter entrado no governo Bolsonaro, visto depois, né? Eu até escrevi na época que para o Bolsonaro foi um golaço de placa, né? Ter convencido o Moro a entrar no governo. Para o Moro, eu fiquei realmente na dúvida, mas, enfim, era a tentativa dele de galgar outros degraus, né, na É. vida. Não deu certo. As Não deu más certo e línguas, levou. as más línguas diria que ele tentou alçar outros degraus. Exatamente. Eu não sei. Eu não sei, de fato, 7-0, vamos lá.
num caso que não era preto no branco, para mim é coisa arranjada. Então, por algum motivo que a gente não sabe, xadrez 4D, ele continua na cadeira dele lá. Não sei o que que tem depois. Eu tenho a minha teoria, Xará. O que que eu penso? O PL e o PT entraram com ação, né, tentando caçar o mandato do Moro. Mas o que que eu acho que aconteceu ao longo do tempo? O PT conseguiria trazer para si essa cadeira? Acho pouco provável. Essa cadeira de senador na mão de um candidato do PL e que poderia ser a Michele Bolsonaro seria uma derrota tão fragorosa para o PT que sabe assim, Uhum. deixa do jeito que tá, que é que nem merda, que quanto mais você mexe, mais fede. Pode Eu tenho, ser. eu acho que foi um pouco por aí, porque como você muito bem falou, né? E eu falo isso com uma tristeza tão grande, mas é verdade, né? O Moro assim, ele saiu de ser um juiz gigante para um político inexpressivo. Assim, como é que se fala? Não É, cheira nem fede. um proletário ali da classe política, assim, né? Classe baixa. Como é que o pessoal usa até um termo, Baixo, meu Deus? baixo Baixo clero. clero. Baixo clero, exatamente. Ele é isso, cara. Ele é um senador ali solto, sim, sem... Porque, assim, a decisão do Moro de entrar no governo, ela se mostrou equivocada com o desenrolar das coisas. Ok. Mas pior que isso, não foi só a entrada, foi a saída, o cálculo político que ele fez. Porque, para mim, está muito claro. Os áudios mostravam que, se ele tivesse empurrado goela abaixo o diretor da Polícia Federal que ele queria, ele teria continuado no governo. Isso está gravado. Está gravado. E aí ele não quis continuar e saiu, a meu ver, da pior forma possível, porque um mês antes ele estava em programas de televisão defendendo o governo, um mês depois ele saiu atirando, não respeitou a liturgia do cargo, sequer entregou o cargo para presidente da República, e para mim, posso estar enganadíssimo. No dia da saída dele, eu falei: ou nós estamos diante de um grande brasileiro, desprendido, que está abrindo mão de uma pasta importante, supostamente, quem sabe, até de uma cadeira no Supremo, por conta de um choque de integridade, ou a mosquinha, a mosca azul, né? Deu uma picada nesse camarada aí e ele está se deixando levar pela vaidade. A gente sabe que, por exemplo, o João Dória ligou lá pro Guedes, ó, sai desse governo, esse governo vai afundar, e o Guedes se mostrou um cara leal. Foi do início ao fim com o Bolsonaro. Já eu acho que cantaram no ouvido do Moro, ó, esse barco tá afundando, sai daí que você sai como herói vezes dois. Só que a gente viu, né, que ele era candidato dele mesmo e de meia dúzia, porque não avançou nas campanhas, né? E aí o Senado virou um prêmio de consolação, né? Prova disso que o objetivo original dele era sair por São Paulo, né? Mas era tão incompetentemente político, incapaz, né, o seu entorno político, que a candidatura dele não foi aceita e ele foi lá para o Paraná como se fosse um prêmio de consolação. Eu, se fosse paranaense, E, des- jamais. e Pode falar. desbancou o Álvaro Dias, Não, que era o primeiro o apoiador vereador dele. dele, né? Então, Foi o primeiro apoiador dele. a vaidade do Moro se mostrou assim algo, né, relevante. Agora, eu acho que a trajetória política dele vai ser um pouco que nem a trajetória política, desculpa a comparação, do Tiririca. Você teve a primeira eleição, milhões de votos. A segunda, milhar. A terceira, putz, ele entrou na cota parlamentar, né? Porque a figura cansa, né? Você não tem muito mais o que. Ele não é político, né? Não é Sim, político. É que nem a Janaína Pascoal, a mesma coisa. Ela teve uma super votação, né? 2 milhões de votos. reflexo A do momento, deputada, né? deputada estadual mais votada da história brasileira. Ela não conseguiu, né, se eleger depois. Então, O, o Moro vai ser a mesma coisa. Ele vai cumprir esse mandato e vai sumir. é Também tem. tipo, um pouquinho tipo o doutor Enéas, né? O É, Enéas É foi um fenômeno bem, mais ou menos o mesmo isso. estilo. É O isso. Enéas Porque, no quase fundo, vai para o segundo turno. você precisa ser político. Exato. Não é, você o Bolsonaro, a gente pode ter todas as críticas, mas é o cara que está no Congresso há quantos anos? Há décadas. sim,
7 mandatos, né? né? 28 anos, né? Então, assim, é um cara rodado. Sim, é verdade. Ele E, e, pode, ele e pode ainda não. colocou a prole toda lá dentro, né? Sim, tem Exatamente. uma boa Não tem, bancada, né? Mas não é é o roteiro, fácil, é o não, roteiro cara. pronto, é o roteiro pronto de político brasileiro. Isso Ele não aí, é fácil. né? Os Não é sucessores. fácil, não. Então, assim, agora eu sigo com essa sensação. O TSE, assim como o STF, a meu ver, minha modesta opinião de cidadão não é uma acusação e nem é um fato, é uma opinião. Então, fazendo o modesto uso desse direito constitucional que eu tenho, que é a liberdade de expressão, eu, como cidadão, posso estar cometendo uma injustiça, mas tenho a sensação, a impressão, de que é a mais alta casa que trata sobre eleições, assim como a mais alta casa que deveria defender a Constituição, ao final das contas, são foros políticos, né? E essa decisão do 7-0 ela é reveladora, né? Porque você não ter divergência nenhuma é estranho, né? Então, eu acho que foi uma decisão, como o Marcelo mesmo falou, acertada ali no cafezinho. Ninguém vai votar a favor para não ter o ônus, né? E soa até uma certa. Olha, como a nossa justiça é justiça mesmo. Não deixaram caçar o Moro. Que nada, é o morto-vivo, não incomoda ninguém, não faz mal para ninguém. No futebol, no rachão, seria aquele que a gente fala, isso aí esquece, deixa que a natureza marca, né? Quando o cara é bem grosso, né? Fala assim, "Ah, você não precisa marcar, não, deixa que a natureza marca." Foi o É caso um do Moro. cone. Se matou sozinho, né, com a saída do governo, conseguiu se eleger. Não, não acho que se eleja mais numa próxima, mas não para senador. Para deputado, tudo bem, vai ter sempre um jeitinho, mas para senador da República, não. E acho que foi isso, assim. É que nem aqueles caras que são promovidos para baixo, né? O cara tá num departamento enchendo o saco. Aí, como o cara tem tempo de casa, a empresa cria uma diretoria de nada, né? A Dipone, diretoria de porra nenhuma, e promove o cara a diretor. Mas não tem ninguém debaixo dele, na verdade, é dar uma encostada no cara. Foi mais ou menos o Moro, né? Ele foi absolvido, né, com pesar eu falo, mas ele foi absolvido por uma total, assim, irrelevância, né? Ele virou um votinho lá, pra cá, pra lá, e realmente, né, assim, domesticado, né? Porque o esculacho que ele levou, primeiro, o próprio resultado do STF em relação à sua parcialidade, que eu nunca vi ele defender com fibra, nunca vi. Nunca vi uma defesa dele, né, assim, com alguma altivez, né, com alguma hombridade em relação ao que seria sua Mas eu obra. acho que é o estilo dele. É o estilo dele. Por isso, Por isso que eu, essa é a falta do tutano político. exatamente, por isso que eu chamo Esse ele é de, o cara. por isso que eu chamo ele de Sérgio Morno, né? E como os mornos será vomitado, né? E é isso, enfim. Bom, mas já que o tema é esse, o Márcio tinha falado um pouquinho, né? E eu até brinquei do tiro-tubo, pô, a gente viu aí que realmente talvez tenha sido dado o golpe definitivo na Lava Jato. É, não dá para falar em absolvição, né? Mas anulação de sentença, enfim. Xará, como é que é viver num país em que o José Dirceu, tendo comandado, né, isso não é opinião minha, são as conclusões, né, um esquema do mensalão, como ele comandou, né, tendo sido a figura relevante, né, que se apresentava depois como um grande consultor, ó, que beleza, né? Agora ele está prontinho, renovado, fizeram ali como é que a gente faz o motor, né? E tá de volta aí. Daqui a pouco, provavelmente, na próxima eleição, vai ter até um mandato. E se antes disso o Lula não colocar ele como ministro. Como é que é viver nesse país que você tem fartas gravações de delação do Marcelo Odebrecht, né? O amigo do amigo do. Aliás, tremenda coincidência, né? Quem anulou o negócio do Marcelo, se eu não me engano, foi o Toffoli, mas se não foi, é o amigo do meu pai. E aí, Xará, como é que é viver nesse Brasil, hein? Primeiro que o Dirceu é o guerreiro do povo brasileiro. Então, um pouco mais de respeito ao falar Perdão, perdão. sobre a figura. Tem uma folha corrida de serviços prestados ao país. Então, vamos tratar aí com respeito. Segundo, que é, não tem surpresa. A gente viveu alguns poucos anos de ilusão, né? Nós começou ali no 2015, Lava Jato, depois o governo do Temer, puta, teto de gasto. Agora sim a gente vai retomar, vai ser
E não, não, nada disso. Era O país é mentira. esse aí. Era mentira. Tipo Era aquelas mentira. quadrilha caipira. Exatamente. Então, você precisa trabalhar com um país que tem taxa de juros real de 6, porque reflete tudo isso. Né? A gente acha que não tem a ver, né? Que não punir a corrupção é de graça. É uma coisa, não custa. Não custa, custa. Ele acaba custando no preço das coisas, naquilo que você, na insegurança jurídica, naquilo que os empresários precisam, na própria corrupção, né? Que é a forma, é a graxa que lubrifica as engrenagens do capitalismo em países como o Brasil, né? Porque se você não tiver a corrupção, a máquina emperra. É o Então é capitalismo de isso, compadrio, né? exatamente. E aí, e você, Márcio, como é que vê aí a questão do sepultamento da Lava Jato? O que o Guterman falou é verdade, né? A gente às vezes tem alguns espasmos no Brasil, assim, né? Não, agora vai, né? Eu tinha 12 anos em 64, eu já era pré-adolescente, e eu me lembro de algumas pessoas, meu pai, turma, dizendo, não, agora tiramos esses políticos todos, agora com os militares o negócio vai. E durante algum tempo se acreditou nisso, né? Esse é um país que vai para frente. O, o Médici aplaudido pelo Maracanã, e não era claque, não, era o pessoal Uhum. que acreditava nele, Esse acreditava é um Não, eu país lembro que de vai para criança, frente. eu lembro mas de é um país que vai criança para na frente. frente, ali na frente da minha escola, ficava ali na Avenida Tiradentes. E eu lembro de uma comitiva do Médici passando ali na avenida. Eu devia ter 7 anos, por aí. Eu lembro das pessoas aplaudindo. É isso. Era 72, 73. E eu vou contar então a minha passagem com o Médici, que é o seguinte: eu devia de ter ali uns 4 anos, 5, e da casa do meu tio, na Rua Marina, lá em Marechal Hermes, até a casa da minha avó, nós passávamos por uma casa e o dono daquela casa tinha estampado, né, aquelas casas que tinha aquele telhadinho assim, duas águas, e colocava um losangozinho ali enfeitado. Ali sobre aquele losango estampou uma foto do Médici. Então eu, criança, vi aquela foto. E meu pai brincou comigo e falou: aqui é a casa do presidente. Então eu passava ali achando que era a casa do presidente, ali no coração de Marechal Hermes, pertinho ali da divisa com Bento Ribeiro, né? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, né? E o engraçado é o seguinte, né? A grande ironia, né? Porque o Brasil ama e o deixo. Hoje a gente tem uma versão, né? Porque o pessoal da esquerda, quando você critica, então vai embora do Brasil. Como o pessoal da Não, direita também, vai para Cuba, né? não, o que me choca mais é isso. Quer dizer, o Lula usa termos que o Geisel usou. Democracia relativa, o Geisel usou. Foi o Sim. Geisel que criou essa. O Lula vai ter que pagar royalties para a família dele. Então, o Geisel, não, democracia sim, pero no mucho, relativa e coisa e tal. O grande problema, cara, aí já é entrar muito fundo na história. É, é, eu sou fã de um colega seu chamado Douglas North, foi Prêmio Nobel de Economia. Aliás, você não é economista, né? Você entende tudo de economia, mas é engenheiro, né? Não É, sei, exatamente. dos tantos defeitos que você tem, né, Xará? Esse não é um deles, né? Não. Exatamente. Só para a gente provocar nossos amigos economistas que não estão mais aqui, né? Exatamente. Mas então, o Douglas North foi Prêmio Nobel de Economia em 93 ou 95, não sei. E uma vez eu li uma entrevista dele na página amarela da Veja, eu não sabia nem quem era. Ele morreu faz pouco. E, e eu fiquei impressionado, porque ele tem uma teoria que é a seguinte: ele diz, olha, o que torna um país grande são as crenças do seu povo. Antes de qualquer outra coisa, crença não no sentido de religião. O que que as Uhum, sim. pessoas acreditam no dia a dia, né? Então, entra um pouco daquilo que a gente está, algum dia a gente vai voltar a falar, que é a história do Textor no futebol,
Quer dizer, o Brasil é um país que todo torcedor acredita piamente que o jogo é roubado, né? Eu não sei por que que a gente assiste futebol, que Para todo mundo reclamar, né? é Para para reclamar. reclamar, é para reclamar. Então, eu cheguei a preparar, para escrever alguma coisa sobre isso, né? Porque você olha, hoje o futebol é um produto muito bom. Então, hoje eu vejo futebol inglês, futebol alemão e tal, e o pessoal diz, pô, o futebol brasileiro é um produto que pode gerar um dinheiro absurdo, pode gerar muita coisa. Mas qual é o problema? São as nossas crenças, quer dizer, os clubes brasileiros não se unem, o juiz é sempre considerado mau caráter. Então, aqui no Brasil, qualquer jogada, um cara, né? Você vê o campeonato alemão, os caras dividem a bola e coisa e tal, o juiz apita, todo mundo vira as costas, né? E segue o jogo. E aqui não. Aqui, por causa de um lateral, é capaz de haver, né? Agressão, todo mundo vai para cima, e a culpa é sempre do juiz, né? A culpa é sempre do juiz, né? Então, Parece que nós está no temos, nosso caldo está cultural o no nosso questionamento, DNA, né? tá no nosso DNA, não é a desconfiança. É. A gente não confia em ninguém. Então, por isso que a gente não quer se responsabilizar. Essa, para mim, é a maior diferença. Nós queremos eleger um cara que vai nos curar de todos os males e a gente pode continuar fazendo merda, né? E ele vai nos resolver o problema. E quando não resolve, a gente fica puto. Então, aí é terra de, né, Lula, Bolsonaro, coisa e tal. A gente gosta desse messianismo, digamos assim, né? Que é totalmente diferente da visão do alemão, do americano, do sueco, né? Aquele cara que se sente pai. Tem aquela velha historinha, né, do metrô da Suécia, que tem uma passagem direta que o cara não precisa pagar. Aqui no Brasil todo mundo ia usar. Por quê? Porque nós somos extremamente egoístas e individualistas. A gente não consegue entender que se ninguém pagar a passagem, aí a companhia vai falir e não vai ter mais o metrô, o ônibus para a gente. É que Então, sempre tem um outro otário que vai pagando. É, tem um outro. exatamente. É. Esse é o ponto, Ali, né? É é, aquela coisa, né? Então, quando, eu criei uma expressão, você sabe que eu sou criador de expressão, eu criei uma expressão uma vez que lá na Petrobras, o meu grupo ficou famosa, né? Que é, eu dizia o seguinte, né? Eu era gerente de projeto coisa e tal, e às vezes trabalhava com uma equipe boa, e às vezes trabalhava com uma equipe meio atrapalhada, meio ruim, né? Então eu dizia o seguinte, e vale para o juiz de futebol, por exemplo, né? Ser pastor de ovelha é fácil, né? Você fazer 1.000 ovelhas passarem por uma porteira é fácil. Você vai ali, o cachorro vai do lado, o cachorro vai do outro, elas vão passando sem problema. Agora, no Brasil, às vezes a gente é pastor de caranguejo, né? Você já pensou fazer 10 caranguejos passarem por uma porteira? Você fica assim, né? Correndo de um lado para o outro, que cada um quer ir para um lado. É um sei, engarrafamento no Brasil. O engarrafamento, a história da lombar. O engarrafamento lá fora, eu conheci um cara que morou lá fora, quer dizer, eu estava num puto engarrafamento em Los Angeles, estava tranquilo, porque quando andava, andava. Aqui, cada um quer fazer a sua passagem própria. É o nosso jeito de ser. Reflete uma cultura. Enfim, afin, afinal, Márcio, o importante é levar vantagem em tudo, certo? exatamente. É por aí. É, E a é, Macunaíma, olha, Macunaíma vai fazer 100 anos agora. O livro foi escrito em 1927. atualíssimo. Por quê? Porque a gente é Cara, assim. não É, tem. Vamos lá. Nós estamos falando, esse papo iniciou com, Com a Lava né, as Jato. decisões, né, Odebrecht, Dirceu, enfim. Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Brincadeira. Nunes Marques. André Mendonça. Bom, essa é a nata dos nossos juristas brasileiros. A É, nata. é exatamente isso. Acho que isso dá uma dimensão da nossa tragédia, né? Quando a gente viu, por exemplo, recentemente, uma decisão unânime da Suprema Corte Americana a favor do Trump, né? Independente do viés, da cor ideológica, né?
E ali você vê que foi uma decisão realmente técnica, né? E aí quando você vê que a nata da nossa Suprema Corte, você tem gente que não conseguiu passar no concurso para juiz, já dá bom uma medida, né? E também, como por exemplo, né, não se sentir impedido sobre determinadas questões, né? Poxa, como é que alguém que foi advogado de um partido político se sente à vontade de julgar uma É, ação que tem como central aquele partido político, né? Então, assim, no final das contas, essas anulações da Lava Jato, elas são só o resultado final de um negócio muito pior e muito anterior, que that's é, it. né, que é esse todo, né? Agora o que é surpreendente é assim, né, cara? Sei lá, é capaz que um dia eles vão dar um jeito de apagar tudo isso, e daqui a uns 20, 30 anos ninguém lembra mais de nada. Porque, cara, a quantidade de vídeos, você vê assim, a delação do Palocci, o Marcelo Odebrecht, o próprio pai dele, né, falando, cara, é surreal. Esse dinheiro que voltou, quer dizer, assim, onde que a gente vai parar, né? Mas, ô, Márcio, você falou, você fez uma citação aí, eu diria que no Brasil é assim, né? Pior que, mais difícil que matar os leões é desviar das antas, né? Que a gente tem pelo caminho, né? Então, realmente, assim, não é fácil. E o que o Marcelo falou, que tudo tem um custo, e é esse jeitinho brasileiro, eu, de certa maneira, reproduzo na fala aqui do nosso ministro, né, da Fazenda, o Haddad, e que em depoimento, em sessão na comissão na Câmara, ele disse o seguinte, né, que uma meta de inflação de 3% é exigentíssima e inimaginável. Isso da boca de um ministro é lindo, né? O mercado acha espetacular. Aí depois a gente perde o controle da ancoragem, que são as expectativas do mercado em relação à inflação, aí vai chorar. E o que que é pior de tudo, Xará? Quem já foi um munícipe governado por Fernando Haddad sabe o nível de imbecilidade com o qual nós estamos falando. E o pior, a gente tem que torcer pelo cara, bicho. Porque se o cara sai, não tem a menor chance de colocar ninguém melhor. Então, olha o nível da nossa tragédia. A gente tem que torcer pro Haddad, né? Talvez ladeando o Celso Pitta, um dos piores prefeitos que a cidade já teve, transformou a vida do paulistano num verdadeiro inferno, né? Uma administração de marketing, né? Me deu uma lata de tinta, né? E eu pintarei o mundo. E hoje a gente tem que torcer para um camarada que ministro da Fazenda, no Congresso Nacional vai e me fala uma coisa dessa. Né? Aí o que que a gente espera, né, de uma diretoria do Banco Central, levando em consideração então você vê que essa anulação da Lava Jato, ela, na verdade, é o produto de uma tragédia tão gigantescamente maior e anterior, porque no final das contas, a Lava Jato, ela combateu e apurou a corrupção, e por maior que seja, e eu acho que a Lava Jato não chegou perto da ordem de grandeza da corrupção que impera nesse país, não chegou perto. Porque na Petrobras, por exemplo, eu não vi falar em nada das compras internacionais da Petrobras. Vê lá, X barris de petróleo vezes alguma coisinha, deve dar alguma coisa. Então, assim, nem chegou perto. Mas ainda assim, né, a maior tragédia é essa corrupção e essa corrupção, não, essa percepção equivocada, macunaímica das coisas, né? Inventei, eu acho que uma palavra, macunaímica, né? Essa visão macunaímica das coisas que faz com que essa decisão, na verdade, seja uma mera consequência, né? Assim, cara, como é que um ministro não se declara impedido, né? Eu não posso opinar, fui advogado do partido, tenho um O vínculo cara próximo. foi, os caras foram lá em Londres, pagos pela Não, a é um empresa que tem. ação, né? Puta, eu vou te falar, não tá fácil. São os mistérios, né, Xará? Xará, eu gostei muito falando disso, assim, da sua provocação. Quem que pagou o filme sobre o Lula, né? A gente Aliás, descobrir. é uma das minhas bolas hoje. É, muito boa. É, muito bom. Mas enfim, eu acho que essa questão da Lava Jato, ela é só a cereja do bolo da tragédia muito maior que a gente chama de Brasil. Mas assim, o jogo é jogado, o lambari é pescado, mas tem um outro lado da história, não só no Brasil, né? Antigamente era feio falar de direita, né? A nossa história recente, ela tem uma peculiaridade. Normalmente quem conta a história é quem ganhou a guerra. Aqui foi quem perdeu, né? Porque a esquerda dominou a academia, a cultura e os meios de comunicação. Né? E do Brasil, durante muito tempo, você ser associado a ideias liberais e de direita queria dizer que se apoiava a ditadura, tortura, censura, quando ao contrário, né? As economias de direita, de livre mercado, competente, elas têm como valor basilar o fortalecimento das instituições, como a liberdade de expressão, o livre mercado e tudo.
O fato é que também tem uma direita mais aguerrida, né, mais radical, né, apesar de que parece que não existe extrema esquerda, só extrema direita. Mas ela está se articulando. A gente viu esses dias aí o Milei na Espanha. Aliás, se eu tivesse que fazer uma crítica ao Milei, seria essa. Eu acho que ele tem que cuidar mais da Argentina e parar de criar questões diplomáticas que eu acho que não ajudam em nada. Ele tem que focar em recuperar a Argentina, o que parece que ele está fazendo bem, né? Dado o tempo aí, a percepção dos agentes de mercado é boa, mas de uma certa maneira a direita está rugindo, e eu sinto aí um medinho na esquerda. Agora na Espanha teve um encontro, né? Presidente da Hungria, Itália, o Bolsonaro dizem que não foi convidado. Eu quero crer que tenha sido pela questão da condição de saúde dele, pelo menos de participar até mesmo em vídeo, mas enfim, acho que o Bolsonaro não é tão mal cotado assim para ser excluído desse encontro. Mas e aí, Xará? A direita está se agrupando e está avançando e tomando terreno para desespero dos bonzinhos do mundo? Os bonzinhos do mundo é legal. Essa, sem dúvida, a esquerda sempre foi identificada com a virtude, né? Sim, Então, monopólio, né? sempre Exclusividade foi total. muito feio, né, ser de direita. Mas, enfim, não vê, assim, é, a esquerda internacional sempre foi muito mais articulada, né? Sim. Em termos de cooperação, você vê aqui, Fidel, Chaves, Lula sempre foram muito próximos, né? E nunca se questionou muito, quer dizer, claro, se questionava dentro dos círculos da direita mesmo, mas o mainstream tomava isso como sendo algo natural. E a direita está se articulando de uma maneira diferente do que era no passado, né? Até porque começa a ganhar importância nos parlamentos de maneira geral, mais do que a centro-direita, né? Porque a centro-direita sempre foi, né? Você tem centro, centro-esquerda, centro-direita, sempre foram ah, os, ah, os corpos políticos, né? Principais. Mas o que a gente está vendo hoje é uma direita um pouco mais, como você diz, aguerrida. Não sei se tem, eu acho que tem esses congressos e tal, mas não sei se é tão decisivo quanto foi para a esquerda ter, sei lá, o Foro de São Paulo, esse tipo de colaboração. Não sei Parece que se o Foro de São pode, Paulo, o Foro de São Paulo ele é menos cenográfico, mas mais estratégico, né? pode ser, pode ser. É, não sei, eu não acompanho muito, então eu não consigo ver como isso poderia se articular de alguma maneira, né? Eu acho que é mais uma questão de pontos de vista convergentes, mas cada país tem a sua realidade, então não sei, não vejo muito como isso evolui, né? E você, Márcio, você acha que a direita está se articulando, aprendendo com a esquerda e especialmente de forma mais global, especialmente com esse evento que aconteceu na Espanha? Ou você acha que ainda, como o Xarai, que eu já antecipo aqui, a esquerda nesse sentido ainda está anos-luz da direita, em termos de organização, de convergência de interesses? Não, o que o Guterman falou é verdade, que a esquerda sempre foi articulada, né? Foi. Agora, eu sempre digo, o maior inimigo dos regimes de esquerda é a vida real, né? A vida real, os fatos, né, é que são o problema. Então, por exemplo, ficando no caso, né, hoje, no mundo inteiro tem isso, e no Brasil especificamente, né, não existe extrema esquerda, isso que você falou, né? Então, existe hoje no mundo duas correntes, o bem e a extrema-direita fascista, né? Então, aqui no Brasil, Exato. representado pelo Bolsonaro. Aí o que que acontece? O bem está no poder, né? No Brasil, o bem está no poder. Oh, que maravilha! O bem está. Esses dias eu tive uma discussão com colegas que eu conheço há 50 anos, quase brigaram comigo, só não brigaram porque eu estou no Rio e eles em Porto Alegre, né? Mas, enfim, é, o que que acontece, né? Essa história da tragédia, e eu falei que eu acho um absurdo querer puxar voto,
E os caras só dizem, não, mas a extrema-direita fascista, o combustível fóssil é culpa da extrema-direita fascista. Aí eu lancei uma perguntinha, digo, olha, eu não vou discutir, só vou perguntar o seguinte, nós temos um governo do amor, da ordem e da inclusão, e que é totalmente, a ministra do Meio Ambiente diz que o Brasil está lutando para levar o planeta aos combustíveis, está legal, está legal. Agora, por que estão enfiando um caminhão de dinheiro para duplicar a refinaria do Nordeste? Ela vai produzir o quê? Vai estocar vento? Vai produzir energia eólica? Porra, aí ninguém conseguiu responder. Então começa. Nossa, mas esse Márcio nessa idade ainda não aprendeu a deixar de ser inconveniente, né? Pois é, Pelo amor de não. Deus, você já tem idade para não ser inconveniente dessa forma, ficar fazendo esse tipo de pergunta, O né, Márcio? problema é o seguinte, né? Os caras gostariam muito que o povo fosse mais burro do que é, mas não é. Então, esse tipo de coisa, de repente, né? Outra história. Nós defendemos o direito da mulher, nós defendemos as minorias, nós somos a virtude. A direita fascista quer transformar o Brasil numa teocracia, não sei o quê. Tá. Então, vocês são contra tudo isso. Aí, na briga de Israel com o Irã, o cara apoia o Irã. República Islâmica do Irã. Tipo, porra, espera um pouquinho. Me dá um pouquinhozinho de consistência, de coerência. De Não, coerência. essas Só um coisas, tiquinho, né? Não precisa muito. por mais que o pessoal gostaria que o povo fosse idiota e não visse isso, as pessoas começam a ver. E aquilo que o Guter estava falando no primeiro programa que eu participei, se o país estivesse crescendo 6% ao mês, ao ano, ninguém ia, meio estava evacuando, para parar de falar a palavra, o cara estava evacuando para esse troço. Mas não está. E aí, quando começa a doer, o pessoal começa a raciocinar. Então, é, o que está havendo? Está havendo um esvaziamento. Na minha opinião, não é nem uma articulação da direita. É que o esvaziamento da esquerda está tão claro, porque eles estão sendo incoerentes com as teses que eles bancam, que está sobrando um espaço para a direita entrar. Esse é que é o problema. Esse é que é o... E, bom, tudo bem, a gente já falou do esvaziamento do Lula, né? O Lula, no Brasil, é a personificação da virtude da esquerda, né? É o Lula. E ele, inclusive, ele não preparou sucessor, ele não gosta de líderes e não quer concorrência, né? Ele quer ser igual ao Perón e está tentando emplacar a Janja como Evita, mas está um pouquinho difícil. Mas é a única coisa, não, é a única sucessora que o Perón preparou foram as mulheres dele, a Evita, a Isabelita e tal. Ele quer ser o Perón brasileiro, né? Então, me surpreendeu agora essa pesquisa do Lula, não sei se vocês viram os números, mas me surpreendeu uma coisa. Num possível segundo turno do Lula com o Tarcísio, o Lula está ganhando por 46-40. A gente sabe que essas pesquisas, de um modo geral, não é conspiração, é fato. O bias é sempre um pouquinho de esquerda, né? Então, se está 46-40, para mim, é empate técnico. E aí entra essa história, né? Só, já vou terminar. O que acontece? Quem no Brasil, nós fazemos parte de uma bolha extremamente esclarecida. Quem no Brasil sabe quem é o Tarcísio? Concordo plenamente. Se Qualquer já tá, gente. E se ele, já tá ele assim, só numa ganhou no campanha, Nordeste. O Lula só ganhou no Nordeste. E aí virou o placar, né? Porque ele perdeu em todas as outras regiões. Qual é o eleitor médio do Brasil que sabe quem é o Tarcísio fora do eixo sul-sudeste? concordo. Ou seja, ele está naquela que se botar um cone contra ele, ele vai ter sérias dificuldades. Eu interpretei assim. Então, só fechando, eu acho que está havendo um desgaste da esquerda, bastante sério. É, E eu, a direita entrando no espaço que está se abrindo. eu tenho uma sensação que é assim, né? Aquele discurso da esquerda, anos 70, anos 80, burguês, proletário, né? Ele encontrava uma ressonância maior na realidade,
porque ali a economia, naquele momento, né, a maior parte da mão de obra era empregada na indústria, né? Então, o Lula nasce disso, né? O que acontece com o passar do tempo é que esses empregos migram para os serviços e hoje os maiores empregadores são pequenos, médios e microempresários. Então, é muito difícil você implementar esse mesmo apelo, né, da luta de classes, porque assim, aqui no Brasil, acho que o número é alguma coisa na ordem de 85%, se não for mais, dos empregos são gerados, pequenos, micros e médios empresários. Então não tem mais apelo. Daí o porquê da esquerda se apropriar de pautas, como, por exemplo, a questão da homossexualidade, né? A questão do racismo, do feminismo, né? Você caçar minorias para fazer delas ali um palanque. Ecologia, Ecologia, você caça esses temas para fazer dali palanque, só que no final das contas, quando você falava de proletariado, você estava falando da maioria da população, né? Então, essa agenda, as pessoas se identificavam com essa agenda. Agora, quando você fala da cor da pessoa, da preferência sexual dela, da característica sexual, seja lá o nome que você queira dar, né? São temas que, para a esmagadora maioria da população, são abstratos. Você vai na quebrada lá, o cara tá pouco se importando se o vizinho dele é homossexual, se é travesti, se é preto, se é branco, o que que é. Ou pelo contrário, as pessoas vivem suas vidas, né? Isso não atinge de impacto. Então, acho que nesse sentido, como o Mano Brown disse lá num comício às vésperas da eleição, né, em que o Haddad perdeu, é, assim, a esquerda se distanciou das pessoas de verdade, né? Ela está trabalhando ali para segmentos. Aqui no Brasil, em todas as regiões do país, perdeu. O Nordeste segue sendo ali um curral eleitoral pela pobreza das pessoas, pela sua falta de esclarecimento, por um assistencialismo, né? Os estados exatamente onde, infelizmente, ainda tem o menor IDH. Então, ali você consegue ter mais, né? Que eu chamo de neocoronelismo, né? Que é esse movimento encabeçado pelo Lula, né? O Lula é o maior neocoronel que esse país já teve, né? Então acho que também tem um pouco da esquerda ter se desconectado da vida das pessoas, né? Da vida das pessoas. Bom, apesar de uma versão pocket, a gente está completando cravados aqui uma horinha de bate-papo. E aí, vamos para a rodada final aí, vou começar com o Xará, bola dentro, bola fora, dicas. Fica à vontade, Xará. muito bem. Vamos lá. Deixa eu dar minha bola dentro para o Oliver Stone, que nos brindou com uma nova geografia Sinto uma do pitadinha de Lula. ironia, uma pitadinha de ironia De aí. maneira nenhuma, porque eu acho que tudo Hum. que se possa fazer para preservar a memória desse grande líder global tem que se fazer, e eu acho que o Oliver Stone ele cumpre esse papel, Pô, né? De ter, ei, e a síndrome de vira-lata, né? Você viu o que o Oliver Stone fez? nossa, mas isso Putz, então, é assim, passaram lá em Cannes, né? E aplaudiram durante 4 minutos. Gritando olê, Lula lá, tal, e eu duvido que sejam franceses que saibam gritar olê, olá, né? com Alguns certeza. provavelmente. Então, assim, é vira-lata, assim, nas últimas, né? Não, e esse Oliver Stone é Muito. aquele mesmo lá da foto abraçado com o Hugo Chávez, né? Quer dizer, putz, E isso, é o mas mesmo, né? é isso. Esse é E é o legal que cara. assim, né? Eles falam pra eles E o mesmos, picareta, bom, pra enfim. claque, é isso aí, o picareta, e fica a dúvida, né? Quem é que financiou essa porra aí, né? Exatamente. Não, um amigo meu que me passou a letra aí. O principal financiador foi um embaixador da Venezuela no Brasil, Ah, com faz sentido, interesses da PDVSA. faz sentido. É até o nome dele, está em algum lugar aqui. Enfim, as Essa é a bola coisas não dentro. aparecem do nada. A minha bola fora vai para o PSDB, e, enfim, PCDB. isso é PCDB. aquele partido que um Ah, dia tá. foi. Isso. PSDB e podia ter uma morte digna. Podia, assim, pô, você tá nas últimas, você tá ali, pô, mas para que tentar lutar contra um destino de uma maneira pouco digna? Pegar o Datena,
para ser candidato. Hein? Um caçador de votos. Partido que já teve Franco Montoro, Mário Covas, Pelo né? amor de Deus. É assim, é uma ofensa para todos esses que fizeram o nome do PSDB ao longo dos anos. É uma ofensa. É impressionante. A Enfim, morte, a morte do PSDB começou quando eles não conseguiram se livrar do Aécio. Então você já vê que o partido ali já era menor, né? Aí o Fernando Henrique Cardoso deu uma estocada, tipo aquela do Brutus, né? Até tu Brutus, que é esse apoio ao Lula. E nós tivemos também o Dória ali, que, né, colocou uma bombinha e saiu correndo, né? Implodiu o O partido e Dória saiu fora. foi. O Dória, na verdade, é um aproveitador. Ele estava vendo que o Sim. partido estava morrendo, eu vou tomar conta aqui. E tomou, Só né? que, enfim, Levou, isso, até o momento em que não tinha espaço mais para levou o partido para uma aventura, né? candidatura. Isso. Mas, Levou o enfim, partido para uma aventura pessoal. bola fora, então, para os dirigentes do PSDB, né? Principalmente Aécio Neves. E minha dica é: eu acho que o Vitor já tinha dado essa dica, o clickbait. Tinha Não sei dado, se foi mas você você. você Tinha pode dado. reforçá-la. Eu reforço, não acabei ainda, deve faltar um ou dois episódios, não sei exatamente quantos tem, mas boa série, viu? Assim, roteiro bem bolado, muito plot twist no meio do caminho. Tem algumas coisas politicamente corretas, mas você tira isso do caminho, a série é boa, recomendo. Beleza. Bom, eu não tenho bola dentro hoje, é raro, não tem, mas não tenho bola dentro. Eu tenho uma bola fora para a Espanha, para a Irlanda e para a Noruega, que reconheceram a Palestina. Eu não consigo entender o que que eles reconheceram, na verdade. Eles estariam reconhecendo o movimento terrorista, o Hamas, que promoveu um ataque covarde, né, estuprando mulheres, sequestrando crianças. Então, mas a minha sugestão seria para os governos da Espanha, Irlanda e Noruega que imediatamente instalassem seus corpos diplomáticos lá na faixa de Gaza e na Cisjordânia, né? Porque aí mostraria um total alinhamento deles. Então, é uma vergonha. Assim, é impressionante. E aí vale para os dois lados, né? Como os estados estão sendo controlados, né? Os estados estão virando governos, né? Assim, tem algumas coisas que deveriam estar acima do governo da vez, né? E três nações como a Espanha, a Irlanda e a Noruega reconhecem. Porque é engraçado, né? Porque eu tenho a sensação que, que não podemos tampar o sol com a peneira, né? Quando a gente fala assim, é o Ministério da Saúde Palestina, nós estamos falando do Hamas, né? E o Uhum. Hamas não tem como objetivo principal a criação de um Estado palestino. Ao contrário, o principal objetivo do Hamas é a destruição de Israel. Então, quando você reconhece um grupo que tem como finalidade o extermínio de um povo, de um Estado, né? Não dá para aceitar. É lacração demais, né? É raso demais, é irresponsável demais. E a minha dica vai para Oppenheimer. Vou contar uma história para vocês. Eu tinha ensaiado assistir o filme algumas vezes. Putz, mas 3 horas e tralalá, né? Você fala, putz, grilo, haja a bunda sentada na cadeira para assistir. Mas teve uma coisa que me surpreendeu. O filme tem uma pegada, uma agilidade que ele não se arrasta. Então, ao final do filme, você nem tem essa sensação de que você passou tanto tempo assistindo o filme. E aí eu vou destacar a atuação, não do protagonista, mas do Robert Downey Jr., que além de ter uma Uhum. atuação brilhante, e não é a primeira vez, esse cara é incrível mesmo, né? Ele ficou mais famoso aí pelo Homem de Ferro, mas pô, esse cara tem atuação espetacular. Por exemplo, Chaplin, que ele dá um show, né? E ele tem uma atuação brilhante e a magia do cinema, né, cara? A caracterização dele. Sensacional, né? Sensacional. E e o encontro realmente lá do Einstein com Oppenheimer foi muito legal, né? Muito emblemático e tal. Mas é isso, né? Eu acho que é uma boa dica aí de filme. Bom, meus amigos, hoje encerramos por aqui a nossa versão Pocket. Deu um pouquinho mais de O um. Márcio falou da dica dele? Não. Ah, é verdade, Márcio, me perdoa.
Tá vendo? A idade também tá chegando para mim, Márcio, É, perdão. Como é só que, porque qual eu é que, estou em estágio, só eu porque eu estou em estágio ainda, é né? verdade, imagina. Me fala aí, pô. Não é porque você tá nesse. Você já tá efetivado, tá? Já passou o estágio aí. O estágio são os 3 primeiros programas, mas você já entrou com o pistolão, né? Pistolão é da nossa época. Me É, perdoa, Márcio. Bem, obrigado, tá? Marcelo, bem lembrado. Qual que é a sua dica aí, sua bola dentro, sua bola fora? Bom, bola dentro eu achei. O pessoal aproveitou o domingo sem futebol da Série A para fazer um evento aqui no Maracanã, né? Com todas as restrições que meu coração gremista tem ao Ronaldinho Gaúcho, né? E são sérias, né? Ele e o Cafu, bom, não sei se vocês estão sabendo da história, vai ter um evento Não, domingo no Maracanã, um jogo que o capitão de um time é o Cafu e do outro o Ronaldinho Gaúcho, e toda a renda vai ser para o Sul, aproveitando que está sem, né? Obviamente que a Globo já entrou na história e tal. De qualquer maneira, foi uma baita bola dentro, né? Vai sim, ser com certeza. Se me permitir, vou dividir com você essa bola dentro. essa foi a bola dentro. A bola fora, para variar, foi essa frase lamentável do Lula, mais uma vez, fazendo comício em cima de cadáver. Mas ele não governa, né? Ele só sabe fazer comício, né? Sempre ele faz comícios, né? A minha dica, eu vou me estender um pouquinho falando, mas é jogo rápido. Essa semana me passaram um artigo em que o Bill Gates está apoiando um projeto de usinas nucleares nos Estados Unidos, com uma nova tecnologia lá que tornaria a usina mais segura, mais eficiente, etc, etc. E está reacendendo um debate que eu acho que é super pertinente e que os econeuróticos, infelizmente, não deixaram ir adiante. É a história do uso de usina nuclear. Porque todo mundo sabe, né, que, né, a extrema-direita fascista, etc., etc., levou o mundo a essa situação. E usina nuclear existe uma resistência, né, que é tão fascista quanto, que não permite dialogar. Você não pode abrir diálogo sobre usina nuclear. E agora tem algumas pessoas, inclusive o Biden, embarcou um pouco nessa história, né? Procura lá no Google, o Bill Gates, usina nuclear, etc, etc. Então, o que que acontece? Bom, está na cara que as energias limpas não vão dar conta do recado, né? A não ser que haja um milagre tecnológico, né? Ou então o mundo inteiro vai ter que se acertar aquilo que o Guterman falou e a gente comentou, né? A energia fóssil tende a aumentar o consumo, né? A gente fez essas contas lá todas. Então, ou então o mundo inteiro se junta, todos vamos cantar o We Are the World e todo mundo vai aceitar, né? Não usar mais carro, não usar mais nada, isso não vai acontecer. Então, a ideia qual é a seguinte: por que a usina nuclear é tão estigmatizada, demonizada? Por causa de Chernobyl, basicamente Chernobyl. Chernobyl foi um acontecimento que está muito mais ligado à decadência econômica soviética, né? É que troca. Quando você fica sem dinheiro, o que que você faz? Você corta a manutenção do carro, até dar uma merda. E foi o que eles fizeram lá. Se você ler a história, e até é engraçado, a primeira preocupação dos dirigentes soviéticos, quando souberam do vazamento, foi tentar não deixar ninguém saber, né? Fake news, essa coisa toda. Então, e aí perdeu-se um tempo enorme que poderia ter sido usado. Então, Fukushima teve problema, mas já está controlado e tal. Então, você partindo do princípio que a usina nuclear é muito mais limpa, pode ser mais eficiente, e com as tecnologias modernas, a chance de um acidente é muito pequena, talvez seja uma solução, né, viável mais do que a eólica, mais do que, a não ser que haja um milagre tecnológico. Então, é um debate que está voltando à comunidade científica, né? Agora esperando que não haja mais pessoas se amarrando no meio da rua, então, aquela palhaçada toda, né? Está sendo discutido, né, de forma séria, porque pode ser a solução. Pode ser a solução mais rápida para a situação que a gente se meteu. A outra é continuar queimando combustível fóssil
a gente já sabe a merda que vai dar daqui a pouco, né? Então, eu achei super legal esse artigo e essa movimentação, comecei a escarafunchar em cima, né? Essa movimentação toda em torno de tirar a demonização da usina nuclear. Pode ser uma solução rápida. Aí eu, Enfim, aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou dar eu vou dar mais uma bola fora. Como é que eu ia encerrar o nosso bate-papo, esquecendo de perguntar por Márcio, com uma dica tão rica quanto essa? Então, pô, agora sim, Márcio, obrigado, Xará, obrigado. Semana que vem, se Deus quiser, já com o Vitor e, se eu não me engano, já com a Nora, a gente retoma no nosso formato original, mas esse encontro pocket aqui foi bem legal. Então é não isso. foi divertido. Até semana que vem, gente. Sempre bom encontrar vocês. Um Até. abração. Valeu! Abraço. Tchau, tchau.